Capítulo 22. Taylor. A cena não parava de passar em minha cabeça. Eu estava no meio de um grande salão, andando com Nadia ao meu lado. Ela contava que não se importava nem um pouco com o que Black fez ela sentir, pois aquilo simplesmente foi genial. A forma em que ela tinha descrevido como ele conseguia controlar os seres dentro da escuridão, e como a sensação como não era fácil ter tal controle. Aquilo tudo aparentemente era incrível para ela e para meu pai, que tão pouco melhorou, aparentemente não parou de falar de Black e o parabenizava a cada segundo. Mas eu não conseguia deixar de ver, não conseguia deixar de lembrar do sorriso que ele dava enquanto partia o crânio de meus pais ao meio. Não conseguia tirar a visão do rosto dele, cuja estava sujo de sangue. Não conseguia deixar de me sentir mal com o fato de que deixei entrar ele na minha casa e na minha vida. Com o fato de que eu dormi do lado dele. Com o fato de que eu fodi com ele. Ele era um sádico, pelo menos do modo em que seu sorriso brilhava, os olhos cintilavam conforme ele batia na cabeça de meus pais. Mas Black estava totalmente se tornando a minha válvula de escape do caos que tinha dentro de mim, do meu maldito coração. Sentia que, quando ele estava perto de mim, meu mundo se acalmava. Ele era como um baseado para mim depois de um dia extremamente estressante. Aulas e mais aulas em uma festa de bebedeira. Nadia falava fascinada. Ela me leva até onde meu pai conversava com Jack e Persephone. Ela diz que ia buscar algo para eu comer e entra na forma de sombras. Filha, diz meu pai, estava aqui conversando com esses dois. As histórias deles são completamente fascinantes. Creio que Nadia iria adorar colocá-los no exército. Ele olha para Per, que sorri, admirada com o elogio de Raum. Esta jovem luta de forma extremamente ágil, apesar de admitir que agora falta um pouco de treinamento, já que ela caiu nas ilusões de Nadia. Apesar que não posso culpá-la, afinal, Nadia é muito boa em criar ilusões. Ele me dá uma piscadela e eu sorrio, sabendo que aquilo queria me dizer. Ele tinha me enganado por anos, com as alucinações de Nadia, tentando manter-me indiferente ao fato de que eu sabia que Nadia realmente criara ilusões perfeitas ao mundo ao meu redor. Eu pergunto para Per se ela ficaria animada com isso. A felina me responde que, apesar de tudo, não iria querer ficar nas linhas de primeira frotas de guerra, mas que adoraria obter mais habilidade com suas lâminas, já que ela gostava realmente de ir e enfrentar os seres naquela invasão com os outros. Ela olhou para o irmão, que complementou a ideia deles. Somente em treinarem e ficarem cuidando de Priembe com mais habilidade, já que eles ficavam sempre cuidando dos feridos. Jack levanta e chama per Stephanie, falando que eles teriam que ir fazer a caçada do dia. Depois, ele teria que ir à enfermaria. Aparentemente, um recém-chegado perdera o controle, e por isso, Jack teria que usar os seus poderes nele. Eles se levantam e Jack indo à frente. Per, naquele momento, esbarra em mim e o que me faz olhar para baixo. Ela segurava um papel dobrado entre os dedos. Segurando-lhe, eu o seguro com rapidez e o guardo. Per corre usando as suas 4 patas para alcançar Jack.
Ela coloca o braço ao redor do ombro do irmão. Então, os dois somem no meio dos diversos seres que entravam para o seu desjejum no café da manhã. Uma garota caracol começa a andar no salão e eu me viro. Olhava para meu pai, sorrindo. Bom, ele começa a dizer: Acho que ela gosta de você. Dou de ombros e acredito que sim, apesar que Persephone e eu nunca fomos muito próximas. Ela não era cruel comigo, não, mas também não era minha amiga. Tirando nosso primeiro encontro, creio que algum dia talvez conversaríamos melhor, mas até agora este dia não chegou. Eu teria uma eternidade para me desculpar com ela de tudo que eu fiz a ela, e creio que teria algum dia a oportunidade de conhecê-la se ela permitisse. Meu pai olha para o lado e vê que Nádia estava andando até nós, com os braços e até mesmo tentáculos continham comidas muito bem equilibradas, como se ela fosse uma garçonete demoníaca. Ela os coloca bem à nossa frente e começa a dizer que agora podíamos nos saciar de verdade. Tinha pelo menos 3 porções de carne, vegetais, entre outras comidas que não tinham uma aparência nem um pouco atraente, mas para nós três, que nos alimentávamos de comidas que não necessariamente deveriam ser bonitas e sim gostosas e suculentas, sorrimos e seguramos os garfos com força. Então levávamos à boca aquele delicioso alimento, e fico pensando que enquanto comia, nem sequer reparei que minha família eram dois demônios sanguinários que comiam da mesma forma que eu, engolindo sem nem ligar para quem olhava. Eu então percebi que nenhum dos anátemas que estava à nossa frente, ou qualquer outro que estava ali presente, à mesa ou ao longe, reparava em como nós nos alimentávamos, em como nossas mandíbulas abriam, como mastigávamos com pressa, como enfiávamos pedaço após pedaço na boca. Eu fico surpresa com tal ato, pois não duvidava do fato que Nádia estava usando a sua magia para esconder a nossa verdadeira aparência enquanto estávamos comendo. Meu pai não era nada delicado, como eu me lembrava que um dia ele foi. Na verdade, ele estava agora com o bico de pássaro completamente à mostra, e ele engolia as comidas, se sujando por completo, sujando a roupa, as mãos, o rosto. Eu prefiro comer a carne mais perto do osso. Eu acabei aprendendo que ela era mais macia e mais suculenta, e geralmente acompanhava com algum tipo de fruto, pois deixava ela ainda mais deliciosa. Nádia tomava uma sopa com uma aparência gosmenta e cinzenta. Parecia ter sido feito de olhos, pois haviam alguns pedaços muito estranhos e peculiares ali dentro. Língua, talvez? Pedacinhos de olhos, de qualquer forma, estavam escorrendo pela boca dela, direto da tigela. Suponho que, se eu quisesse poder comer algum dia, longe deles, eu teria que aprender a fazer a mesma magia de camuflagem que Nádia sabia. Ou então aprender a comer corretamente, de novo, e não igual uma criança. Bom, qualquer uma dessas opções iria levar tempo, a julgar que a comida em que eu sempre tocava pareciam não ter controle sobre o animal dentro de mim. Quando eu tinha terminado de comer, meu estômago estava estufado e cheio. Meus pais olhavam-me e me diziam que precisavam ir conversar com Jane sobre a construção do forte e da torre que eu ficaria. Digo-lhes que tudo bem, eles poderiam ir tranquilos. Eu tinha outras coisas para fazer. Era mentira. Eu não tinha nada, e nem sequer para onde ir. Eu fico sempre sozinha, e reparo que é sorte, que dessa vez eu não me sujei por completo. Era uma pequena vitória. Vejo que os dois estavam fora da minha vista, do lado de fora do grande cenáculo, e eu olho para o lado, vendo se algum ser estava reparando em mim. Eu então pego o bilhete que Persephone tinha me entregado sorrateiramente do bolso da minha calça
e eu abro e começo a ler. As letras garrafais e muito bem escritas, com o que parecia ser uma caricatura antiga e chinesa. Elas diziam para eu encontrá-la no meio da quinta encruzilhada, quando todos estivessem dormindo. Aquilo seria arriscado? Provavelmente, mas eu não tenho mais medo de morrer. Na verdade, eu quero isso. Então, não tenho nada a perder. Durante o dia, que passou lentamente, eu não tinha muito o que fazer. Não havia de modo algum de como eu me distrair. Não tinha nenhuma responsabilidade na vila, diferente dos outros. Talvez, quando eu tivesse alguma hipótese de me esbarrar com Jane, iria perguntar se teria alguma coisa ou algo que eu pudesse fazer que não fosse ficar sentada, acenando e comendo o dia inteiro. Ou até mesmo se ela poderia me emprestar algum livro. Black sempre tinha vários. Eu creio que ele devia os pegar em algum lugar. Talvez, se eu não encontrasse Jane, perguntaria a Black: será que conseguiria chegar à casa dele? E se eu teria tal coragem de perguntar onde ele tinha conseguido os livros? Não tinha nenhuma música, nem sequer um papel ou caneta, pois aparentemente os seres daquele lugar nunca precisavam. Eles usavam magia. Meu pai e Nadia estavam ficando em uma pequena pousada, e eu imaginei que se eles estariam ali em algum lugar, era meio humano. Talvez tivesse alguma loja, algo do tipo, alguma coisa que pudesse me distrair, somente para eu ficar olhando. Eu precisava comprar um irrigador, pois aparentemente as plantas que estavam na minha casa precisavam de água, estavam com sede, e os vasos eram muito grandes para eu ficar regando com um copinho, e principalmente ficar subindo e descendo as escadas de madeira com copinhos cheios de água. Não tinha tentáculos como Nádia para me ajudar a fazer isto. Saio de casa agora, colocando um casaco fino sobre minha segunda roupa, e começo a andar pela vila. Os seres que tinham a vila toda tinha um desenho em forma de estrela. Na minha mente, era realmente igual a um lindo trabalho, desenhado à perfeição, pois Jane deve ter descoberto essa forma, a forma de colocar tudo em um único lugar, pois ela também era a verdadeira representação de uma estrela viva. No centro da vila, após passar pela ponte que levava à minha casa, tento começar a reparar nos pequenos detalhes que agora tinha em minha volta, e não somente na depressão que era a minha vida. Isso me ajudava a acalmar, pois quando se morava em Gaia, se tinha muito a olhar, mas pouco a observar, e muito menos se desejava reparar algo. Apoio-me nos aros de metais da ponte e observo logo abaixo. Vejo os diversos seres andando entre as águas, as crianças segurando a mão de suas mães e olhavam para cima com os pequenos sorrisos e dentes pontudos. Elas eram todas escamosas, sem cabelos e até mesmo sem olhos, pareciam peixes humanoides. A pele azul se mesclava quase que por completo com a água. Era bonito de se ver, pois quando nadavam, quase não dava a reparar que estavam ali. Es- Talvez um dia eu tive muita curiosidade por este lugar, assim como meu pai. Eu não sei quando esse dia vai chegar, mas eu espero adquirir logo. Tive uma noção que alguns seres moravam ali, de verdade. Possuíam características diferentes dos outros. Nenhum era igual. Todos ali pareciam ser únicos, assim como eu. Porém, aparentemente, nas outras vilas, todos os seres tinham a mesma aparência. Conforme as valquírias de Nádia diziam durante a reunião, eu imaginei que os lugares em que os além daqui devia ser muito diferente e tudo igual. Chegando ao centro da vila, reparo como cada uma das pontas tem um nome. Aparentemente, uma das pontas se chama Ponta de Cristal. A primeira, onde tinha o portal de pedras e a rua de flores, uma estrada que levava ao começo da vila, que se via todo lugar.
onde flores brancas e árvores altas pareciam ser feitas de gelo e de pedra lunar. Decido caminhar pelo local para conhecer melhor como era. Vejo que a primeira ponta, eram extremamente diferentes das outras. Tinham andaimes de madeira, com todo o caminho, lindas flores rosas, com poucas moradias ali. Vejo a pousada que meu pai e Nádia estavam. Aparentemente, aquele era um dos únicos lugares onde de fato se poderia se hospedar na vila. Creio que isso raramente acontecia. Reparo que do outro lado tinha uma pequena loja de chapéus e tecidos. Decido entrar no local, ando, passando pelas pequenas pedras pretas que faziam o caminho. Quando chego e passo pela porta azul da loja, um sininho toca e uma voz masculina grita do fundo: Só um instante. Não respondo nada e começo a olhar as enormes quantias de tecido que haviam naquela loja. Os fios de costura, bordado, tear, o que parecia ser agulhas, porém de tamanhos muito diferentes do que eu conhecia. Pareciam agulhas que, que tinham na mão da outra mãe do filme de Coraline. Eram muito grandes. Espero um tempo antes que um jovem com olhos azuis e com contornos que continham asas de borboleta, a pele em tom caramelo, uma boca vasta. Ele era baixo, dava para ver que ele era muito inferior até mesmo aos meus seios. Estava uma roupa que parecia ter saído de um livro de Jane Austen. Minha jovem princesa! Ele se curva e seu cabelo cacheado e branco a- em tons balançam com o ato. É uma honra tê-la em minha humilde loja. Posso te ajudar com alguma coisa? Você borda? Costura? Eu. Ah, já sei. Ele diz rapidamente e vai até a parede cheia de tecidos. Está aqui para algo especial. Os meus tecidos são os melhores. Não acredite na mocreia que fala mal de mim aqui do lado. Ele aponta o polegar para a parede vizinha. Ela gosta de fofocar. E não acredite em tudo que ela diz. Ela é uma verdadeira raposa traiçoeira. Qual o seu nome? Eu pergunto. Meu nome é Nate. Ele faz uma reverência muito dramática. Morto em 1960, princesa. Interessante, isso explica muito sobre sua loja, Nate. Ela é muito bonita. Eu tento dizer, adequadamente. Levo a mão ao peito e ele enfim diz obrigado, com os lábios simplesmente sem sair nenhum som e os olhos fechados. Se me permite a pergunta, como posso pagar por. Faço um sinal para as coisas que tinham na loja. Alguma coisa daqui. Ele dá uma risada calma e enfim diz: Eu também passei por isso. Eu realmente não, mas realmente não temos dinheiro aqui em Priembe. Princesa, nós conseguimos as coisas que desejamos através de troca de favores. Era feito isso há muito tempo atrás, pelos nossos ancestrais na Terra, deve se lembrar, antes do ouro e da prata. Balança a cabeça, compreendendo melhor como agora as coisas funcionavam em questão de dinheiro neste mundo. Bom, eu não sei o que eu tenho para te oferecer, Nate, mas eu. Ei! Ele me corta levemente, com o dedo e as unhas pintadas de vermelho. Você é a minha princesa. Você não precisa me pagar absolutamente nada. Se um dia eu precisar, você vai saber. Ele diz alegremente, soltando um assovio. E com isso, uma enorme quantidade de borboletas coloridas começam a chegar ao meu lado. Você está procurando por algo, princesa? Balanço a cabeça e falo que como eu reparei que não tinha muitas habilidades e comento que não tinha muito o que fazer aqui também.
Então ele sugeriu que eu praticasse bordado russo. Era extremamente fácil de se aprender, não tinha muita dificuldade. A agulha era fácil de manusear, tanto quanto uma pena ou caneta. Quando comento que nunca tinha tocado em uma agulha de costura, e ele começa a falar, e as borboletas começam a ir atrás e pegarem as coisas que ele pedia. Elas os separavam e colocavam em cima da bancada. Algumas coisas, como 3 tamanhos de agulha diferentes, com fios de algodão, fios de tear de diversas cores, que eu poderia gostar, ou até mesmo para praticar o bordado. Ele me entrega juntamente algumas canetas de tecido, que me ajudaria a desenhar. Ele logo mais coloca alguns moldes de desenho, pois digo que eu não sabia desenhar muito bem. Eu menciono que não precisava de tudo isso, mas ele fazia questão de que eu saísse dali feliz e levando tudo. As coisas ele pega e coloca dentro de um saco de papelão, e vejo que em cima da mesa de Nate tinha uma pequena caixa cheia de broches antigos. Eu me pergunto se eu também poderia pegar um. Claro, considere um presente e um convite. Ele toca a minha mão e eu vejo que assim todas elas eram cheias de calos, as pontas de seus dedos, as dobras dos nós dos dedos e até mesmo o começo eram cheios de calos gastos. Ele então me diz: volte sempre, e ele então me entrega um cartão em formato de asa de borboleta. Se você também quiser, eu faço roupas. Se precisar de qualquer coisa em especial, basta me procurar e eu ficarei feliz em atendê-la, Minha Majestade. Eu agradeço e começo a olhar a caixa de broches. Então procuro alguma coisa que eu poderia gostar. Eu encontro uma mariposa feita de encrustada de ônix pretas. Eu passo os dedos pelo broche. Era um cliente e um novo cliente entra na loja de Nate. Então ele diz que logo iria atendê-lo. Me dá uma piscadela e diz para eu ficar à vontade e que faça uma boa escolha. Quando eu já estava saindo da loja de Nate, ele conversava alegremente com uma senhora de pele toda enrugada. Ela tinha uma bengala feita de osso e era totalmente encapuzada. Seu corpo parecia muito humano, porém, da cintura para baixo, era muito nítido o fato que ela tinha uma enorme bunda de aranha, com 6 pernas. Me perguntei se ela também teria 6 olhos. Dou um sorriso. Esta vila tinha suas peculiaridades muito convencionais e ao mesmo tempo anormais. Peles de cores diferentes estavam se tornando comum, mas corpos com mistura de artrópodes, insetos e até mesmo anfíbios ainda eram uma grande curiosidade para mim. Comecei a perceber que o tempo estava mudando e a noite estava chegando. Estávamos indo para metade do dia. Aquela primeira ponta começou a ficar iluminada pelas velas e pelas árvores de cristais. Aquilo era lindo. Não havia muita coisa ali, somente a pousada, a loja de Neide e pouquíssimas casas, pequenas e delicadas, escondidas entre a mata de cristais. Era fácil de se observar o que tinha muito além dos muros. Eu reparo que tinha uma enorme macieira ao topo de uma colina, e escorado nela tinha um ser lendo um livro. E a julgar pela alta estatura, que era possível ser observada de longe, e até mesmo toda a roupa completamente sem graça e despojada, aquele era Black, uma vareta vestindo preto. Eu começo a sair da vila.
e eu sinto um enorme baque assim que passo pelo portal. Quando eu olho, eu reparo que tinha enormes grifados nas rochas empilhadas. Aquilo eu não tinha percebido antes. Era um feitiço, pelo jeito, muito antigo, pois isso tinha nas coisas de RPG que eu tanto gostei de jogar um dia. Eu então volto a andar para chegar mais perto de Black. Ele estava no topo daquele morro e chegar até lá iria me cansar, mas mesmo assim eu andei. Até que estivesse a menos de 5 metros dele. Demorei quase 10 minutos para chegar até lá, e ele parecia reparar que eu estava tentando subir aquele morro íngreme, e ele sorria, conforme via a minha desgraça. Até que eu cheguei no topo, então eu o vejo nitidamente. Ele estava com o que parecia ser um pequeno hematoma no rosto. Quem fez aquilo com ele, eu me perguntei, sendo que meu pai e Nádia nem tinham o atingido no dia anterior. Aparentemente, muitos habitantes daquela vila não gostavam dele, e eu me perguntei o porquê. Ele era um rapaz tão bom. Ele era companheiro, o que era estranho. Muitos habitantes da vila realmente também eram muito bondosos e humanos, por assim dizer. Nate, ao menos, parecia ser. De acordo com ele, a sua vizinha de porta também parecia ser meio humana. Por que será que ele amava usar aquelas roupas espalhafatosas? Eu me perguntei. 1960, época de uma grande moda, mas ainda assim, ele será que foi um estilista em vida? Quando chego ainda mais perto daquela minha vareta enorme, eu então sento-me ao seu lado, e o seu olhar é amistoso ao meu. Ele não parecia emburrado, o que era bom, não incomodei sua leitura. Não reconheci o que ele lia, parecia que era outra língua, pois aquelas junções de linhas não era fácil de se reconhecer para mim. Talvez grego antigo ou até mesmo chinês, japonês, coreano, eu não tenho ideia, mas era uma junção de palavras quadradas. Elas realmente eram esquisitas. Até mesmo poderia ser russo. Por céus, eu não entendo nada mesmo de línguas estrangeiras. Oi, Ana, como você está hoje? Eu dou um sorriso, acenando para ele, e ele então se encosta na árvore e dá um sorriso para mim, lindo, brilhoso, um verdadeiro assassino. É, aqueles que podem te matar de formas mais cruéis não parecem ser verdadeiros matadores. Olá, Mrs. Hyde. Posso ficar aqui com você um pouco? Lógico, sinta-se à vontade. Ele aponta para o canto, onde tinha uma divisória na pedra. As suas pernas longas, então, são encolhidas, e ele as junta e fica sentado em lótus, mesmo com os seus tênis vermelhos, que pareciam não terem muita malemolência, ele conseguia fazer aquilo. Eu nem sequer conseguia fazer um alongamento direito, e ele conseguia sentar em lótus com perfeição. Obrigada, eu respondo. Ele volta a ler o seu livro calmamente, parecendo ignorar que eu estava ali. Porém, ele dá uma rápida olhada no saco de papel da loja de Nate, que tinha uma enorme borboleta desenhada com um carimbo. Então ele comenta: Vejo que descobriu como as coisas funcionam aqui. Ele diz sorrindo. Achou estranho? Diferente, eu presumo. Mas não sei como vai ser viver sem o capitalismo e a economia mundial. Talvez vai ser horrível sem as grandes franquias de McDonald's. Pode ser meio estranho no começo, mas eu acredito que logo eu vou pegar o jeito. Dou um sorriso e olho para ele. O que você está lendo? Os Demônios de Fjordrovsk.
Ele não era o alcoólatra? Eu pergunto, meio curiosa. Não, ele tinha vício em jogo. Provavelmente está falando de Bukowski. E esse, sim, ele tinha não só vício em álcool, mas também era muito mulherengo e desleixado. Mas geralmente os mais loucos são os melhores, minha querida, não acha? Ele me dá um sorriso. Pelo menos ele desdobra as pernas cruzadas e apoia a cabeça nos joelhos. Eu acho que são. As pessoas loucas são as divertidas para mim, e geralmente são as que eu tenho mais afinidade, pelo menos por um tempo maior. É muito triste ver que as pessoas, ao mesmo tempo serem extremamente escrachadas por suas loucuras. Sabe, eu digo calmamente, quando eu morava em Gaia, meu amigo, Paul, sempre me dizia que a inteligência e a insanidade andam de mãos juntas. Seu amigo estava certo, diz ele fechando os olhos e respirando aquele ar daquela sombra que consumia nós dois. Consigo reparar que a sua pupila estava levemente dilatada. Me desculpa. Pelo quê? Pergunto, olhando para frente para a visão completa daquela vila, e reparo que alguns lugares nem sequer anoiteceu ainda. Por ter sido um idiota com você, depois que ele desvia o olhar. Depois que nós. Você sabe. Você pediu desculpas, eu não. Depois que nós fizemos sexo, fizemos vucu-vucu, coisamos, trepamos. Ele começa a ficar vermelho. Então eu começo a contar todas as coisas que falei com os dedos. Molhamos a plantinha, batemos a pele, pimbamos, fizemos oba-oba. Meus ancestrais. Calma, calma, calma. Eu conheço mais. Eu toco a mão dele. Vou falar todas que eu sei para você. Eu começo a rir conforme ia falando. Levar o Bernardo para fazer as compras. Praticamos o coito. Biscoitamos. Fizemos o glu-glu. Copulamos. Furunfamos. Afogamos o ganso. Dar a flor uma paulada. Sua pele então fica tão vermelha que ele abaixa a cabeça, escondendo seu rosto. Acasalamos, fizemos pirueta. Ah, e esse é meu preferido, graças ao Deadpool. Fizemos um tchaca-tchaca na butaca. Pelo amor dos ancestrais, só para. Black começou a rir com a cabeça escondida, rezando para que eu ficasse quieta. Suas orelhas já estavam vermelhas. Você de fato foi criada por dois demônios viciados em sexo. Meu Deus, isso afetou muito você. Ele olha para mim e prendendo seu sorriso. Eu dou de ombros e digo que provavelmente sim. Ser criada por eles me trouxe diversas vantagens e desvantagens. Pois pois, foi Nadia que me falou metade dessas gírias. Contei para Black que houve um dia em que eu fui pesquisar na internet alguma das coisas que eu fiquei zoando com a cara dos meus amigos homens. Ele me perguntou por que humanos faziam esse tipo de coisa. Contavam tais piadas eróticas, e eu simplesmente dei de ombros. Alguns falavam que era feio dizer isto falar isso e ser uma mulher. Eu mandava eles tomarem naquele. Bom, eu mandava eles tomarem naquele lugar. Ou acho que você entendeu, né? Cu. Entendi, Taylor. Ele diz muito timidamente. E principalmente tomarem conta da vida deles. Eu finalizo. Isso é uma boa. Ele suspira. E finalmente voltamos ao normal. Somente com um sorriso no olhar. Mas realmente eu sinto muito. Ah, em partes eu sinto como se tivesse usado você também.
fica assim, eu desdobro minhas pernas e as estico na grama molhada. Eu também usei você. Muitos humanos, quando se sentem mal, lembra? Fazem isso. Chamam um ao outro para dar uma coisada. Isso ajuda a melhorar o fato. Não precisa se sentir nojento com isso, nem por dentro, nem por fora. Tá tudo bem. Ele então olha para o chão e diz: Para mim você não é nojenta. Ele estrala os dedos e aponta para ele. Exatamente esse é o ponto. Calma, eu já passei por situações mais humilhantes, por assim dizer. Eu volto a olhar para a vila. A vista daqui é linda. Ele concorda comigo, dizendo que Jane teve a ideia de que ele não ficasse somente afastado por muito tempo enfurnado em sua casa. Por isso, tinha costume de ficar ali e deixava Jane mais calma com isso. Também deixava com que ele ficasse ouvindo tudo o que acontecia na vila e, ao mesmo tempo, fosse o mais rápido para conseguir socorrer qualquer ser que necessitasse. Disse que, quando meu pai e Nádia chegaram à vila, foi ele que viu antes de todo mundo e estava prestes para ir acudir Jane. Mas, quando ele reparou que na verdade se tratava dos dois e que não iriam fazer nada de ruim a nenhum ser, ele ficou quieto. Acreditava que a invasão iria de fato demorar um pouco mais, mas cogitou que algum ser tinha conseguido achar a entrada do labirinto. Dá para ver as coisas que eu nunca tinha reparado. Comento. Quer que eu conte onde fique tudo? Pergunta ele. Sorrio, erguendo a cabeça. Então ele solta os braços de sua perna e vem para mais perto. Estamos aqui em cima e vemos tudo, até mesmo o que gostariam que a gente não visse. Olho para ele com um sorriso safado, sabendo que aquilo era bem voyeur. Você é um tarado. Não, 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 eu não sou não. Calma, é só uma piada. Eu digo em tom de brincadeira. Estava tudo bem. Voyeur era normal. Só dou uma cutucada na costela dele para fazer ele focar ainda mais e tirar aquele rosado bobo de seu rosto. Bom, penso que deve ter notado que a vila tem a forma de um pentagrama, né? Faço que sim com a cabeça. E ele começa a apontar para cada uma das pontas e diz: Moram aproximadamente 250 seres na vila. Porém, como recebemos recém-chegados todos os dias, você sempre vai ver ela cheia. Alguns ficam somente na enfermaria, por conta da transmutação. Outros já ficam vagando. Ele aponta para um enorme sicômoro que tinha ali. Aqui. Ali é a enfermaria. Creio que deve ser muito diferente do que você lembra quando esteve ali pela primeira vez. Eu dou de ombros e faço que sim com a cabeça, pois quando passei na frente dele, reparei que as coisas realmente estavam adversas ao que eu tinha visto anteriormente. Era como se tudo aquilo tivesse sido renovado no tempo em que eu não percebi. Ilusão. Eu estou começando a odiar a arte da ilusão. Bom, ali geralmente todos os seres que podem estar machucados, inclusive, ali moram somente os que possuem os dons de cura. São aproximadamente 12 casas distribuídas naquela ponta. Todos os telhados continham um símbolo desenhado com tinta dourada, que reluziam conforme a luz batia, ou até mesmo, atualmente, as estrelas. Cada um desses símbolos, explicava Black, tem um nome, que são eles: Zonar, Halu, Hart, Rama, Gi, Noza, Lava, Krishna, Shivanti, Dumo, Daiko, Mio,
Ningzi, Xigda e On. Geralmente, o On elas usam para praticar a meditação dos seres mais instáveis. Jack é um dos médicos? Eu pergunto. Black faz que sim com a cabeça e conta que Jack em vida, após ter feito a sua última morte, ele se matou, pois havia cumprido a promessa que fez ao seu grande amor. E com isso, em vida, ele tinha matado as mulheres que mataram o seu marido. Estriparas elas. Jane então contou como ele tinha guardado cada um dos úteros daquelas mulheres. E apesar de tudo, ele ainda tinha um grande amor por ser médico. Black conta que geralmente ele ajuda na reconstrução de mentes e corpos e feridos. Apesar que Jack era um pouco imprudente às vezes, ele era uma das pessoas que mais amava ser o médico da vila e principalmente de cuidar daqueles que se ama. Às vezes ele ia um pouco longe demais com aquilo, mas cuidava do jeito que conseguia e acreditava ser correto. Não sabia que Jack conseguia amar. Eu falo com cautela. Ele pode, conta Black. Porém, às vezes ele deixa com que os outros sentimentos tomem conta de quem ele é. E quase não dá para se reparar. Quando. Bom, ele pode ser uma boa companhia, leal, afinal de tudo. Ele dá de ombros. Jack matou aquelas pessoas que mataram o seu grande amor. Isso é um grande ato de honra, ao meu ver. Balanço a cabeça e fico calada. Não sabia muito sobre Jack. Sua aparência era tão incoerente para mim, como o fato de que ele era totalmente branco, como gelo, que me lembrava somente o estudo das cores, como o branco era completamente a falta de sentimentos. O que tem além? Eu pergunto olhando para Black. Ali. Ele aponta para uma segunda. Ele aponta para a segunda ponta da estrela. Ao lado da área médica estava uma rua com diversas casas, com estilos diferentes. Pareciam que algumas flutuavam em areia, outras simplesmente tinham um estilo oriental ou até mesmo do Ocidente moderno, com pequenos degraus que iam descendo e sendo levemente íngremes. Tinham trepadeiras que consumiam algumas casas por completo, porém pareciam estar morrendo e secando levemente por falta de água. Mas logo novas nasciam em cima, as cobrindo as que estavam doentes. Aquela ponta é onde mora a maioria dos seres. Existem mais de 50 casas ali, tanto que é a maior ponta. Por isso, tem tantas casinhas. Jane construiu cada uma delas à base dos desejos dos seres que chegavam e se lembravam de como eram suas vidas. Para eles se sentirem mais confortáveis, ela constrói a casa de seus sonhos. Outras são como verdadeiros paraísos dentro delas, infindáveis e enormes. Às vezes, quando se entra nelas, ela é muito além de um apartamento, ou até mesmo uma kitnet. Às vezes elas parecem como a árvore das anciãs, não tem fim, se o ser assim desejar. Fico impressionada com aquilo. Comentei que Jane realmente deve amar cuidar desta vila. Ela ama mesmo. Está sempre cheia de trabalho e às vezes se negligencia, mas ela ama este lugar. É a pérola da vida dela. Ele aponta para o grande círculo e diz: Bom, acho que já conhece o centro. É onde comemos, onde festejamos e às vezes ele faz uma pausa. Se precisar de algo mais específico, a Jane consegue construir quase que instantaneamente em outro local para todos se reunirem. Ele aponta para a ponta que havia à frente da porta do cenáculo. Ali. Alguns seres moram ali, porém existem os comércios.
Ali ficam duas lojas de tecido. Ele aponta para o pacote de Nate, assim como as dele. Porém, essas são mais específicas. Nate vende de tudo, principalmente tecidos humanos. Já ali são lojas de tecidos que envolvem magia, ou seja, roupas para alguns seres de pele específicas, que pede um acaso, como ele começa a contar como peças íntimas para uma Mulher-Aranha ou até mesmo cuecas para um ser que não possui pernas. Então eu começo a rir de seus comentários e do constrangimento em que ele falava tais coisas. A outra já é mais responsável pelos fios. No caso, elas ao mesmo tempo fazem as roupas de camas da vilas, toalhas e coisas do dia a dia, entende? Elas são muito importantes. Janete geralmente fabrica as roupas das criaturas. Ele olha-me e faço o que entendi. Eu simplesmente achei aquilo incrível, coisas que ninguém parava para pensar em um reino mágico. Alguns seres passavam pelas ruas. Tinham formas bem específicas que eu nunca teria imaginado serem capazes de existir. A segunda ponta, ele aponta. É onde você mora. Jane tem um acordo com aquela parte. Bem ali, abaixo, vivem os seres que possuem guelras. No caso, ali é a ligação com as nossas catacumbas submersas. Ele olha-me. Sei que não sei muito bem se conhece a nossa a nossa história. Tento buscar em minha mente se havia alguma menção ou memória com aquele fator, mas eu faço que não com a cabeça, pois realmente ninguém me explicara. Bom, alguns dos nossos seres foram foram salvos da guerra, da primeira invasão, por conta daquele pequeno pedaço de água. Então, Jane, em homenagem, construiu ali um pequeno pedacinho do paraíso para o início das catacumbas submersas, de fácil acesso a qualquer ser da vila e fácil de chegar, onde todos ali ficam seguros, independente de suas ações. E assim só irão sair quando a batalha tiver terminado. Assim a gente imagina que vai ser a segunda invasão. Quando todos eles chegarem, os anjos e demônios, a gente vai se abrigar naquele lugar. Alguns vão ficar, bom, com bastante medo. Mas a gente reza que fique tudo bem. As coisas deram certo há 500 anos atrás. Poderiam dar certo de novo, não é mesmo? Agora eu entendi o porquê da ponte. Black dá uma risada calma e continua a falar. Ali é um lugar bem calmo. É uma das pontas onde mais se tem diversão. Como se tem os seres de águas, eles são desde sirianos a tritões, silfes, sereias, ablots, dragões de águas. São muitos os seres que vivem entre nós e sobre nós. Se eu fosse falar cada um deles, eu passaria a noite aqui. Ele me dá um sorriso de mostrar os dentes brancos e limpos. Era bonito o seu sorriso. Eu nunca reparara isso nele. Porém, o lugar em que ele me mostrava também era belo. Ele então mostra onde, enfim, de onde eu tinha saído, a primeira ponta, onde se comprava os tecidos e as roupas na loja de Nate, a pequena pousada que guardava os recém-chegados que precisavam ainda de construções de casas ou até mesmo o que só estavam esperando os seus comandantes virem buscá-los. Se me permite perguntar, então ele fala: O que você comprou? Eu pego o saco e coloco em seu colo e digo a ele que pode olhar. Eu não ligava. Ele então abre e começa a olhar as agulhas e os diversos fios de diversas cores.
os 3 bastidores de bordado, os tecidos de algodão cru que Nate me ofereceu. Black analisa as cores dos fios que então me foi ofertado e sorri e diz: bordado russo é extremamente fácil de se fazer. Você sabe fazer? Eu pergunto. E ele diz que sim. Não tinha muito segredo. Bordado russo era o que se considerava o mais fácil de bordados. Era tanto que era ensinado nas escolas quando ele era muito pequeno, pois era algo fácil de aprender e que ajudava a controlar os nervos das crianças. Eu dou uma risada até perceber que ele realmente falava sério. Eu engulo meu sorriso e ele, então, me faz a pergunta se poderia começar um pequeno bordado para mim. E eu faço que sim com a cabeça. Ele pega o bastidor menor e começa a prender o tecido de algodão cru. Ele passa um fio rosa e branco e começa o primeiro detalhe com a agulha, simples e rapidamente, enfiando dentro dos pequenos buracos que tinha, e assim começando um desenho sem nem sequer rabiscar algo antes. Ele segurava a agulha como se fosse um lápis, um pequeno lápis, e ele passava nitidamente o desenho que estava formando. Ele tinha muita agilidade com os dedos. Era algo bonito, um pensamento inferior e, ao mesmo tempo, muito safado veio à minha mente. O que ele sabia fazer com aqueles dedos? Não era algo que eu deveria estar pensando agora, creio eu. Pelo menos ele realmente sabia fazer aquilo. Bordado. Era bonito. Em poucos minutos ele tinha terminado de passar o fio branco. Já tinha o retirado da agulha e cortado com os dentes. E depois encaixara o fio rosa e começara a bordar novamente. Começo a ver agora o que ele estava fazendo. Os detalhes em rosa tornaram as linhas brancas mais nítidas. Reparo que ele fez uma pequena rosa branca. Sem ter um cabo, somente os detalhes da flor, as pétalas que a enfeitavam e que faziam ela ter uma luminosidade e parecer estar viva dentro daquele emaranhado de fios. Ele fez aquilo tão rápido que me perguntei quanto tempo ele já praticou aquilo. Ele corta novamente o fio rosa com a boca, e então me mostra o bordado. Meus olhos se abrem e minhas sobrancelhas se arcam. Vá a merda! Eu xingo. Black começa a rir e guarda as coisas novamente. Ele segura o pequeno broche que eu tinha pego no meio daquela caixa, entre os dedos. As pontas longas seguravam e a pequena agulha quase o furou. Ele estava leve, as pontas de seus dedos estavam levemente roxas, mas ele volta a guardar dentro do pacote e sorri para mim. Viu? É bem fácil. Diz isso porque você sabe fazer. Eu digo para ele rapidamente e emborrada. Ofereço-lhe o bordado novamente, e ele passa a mão, os dedos longos, pelo desenho que tinha feito. Ele coloca o bordado dentro do saco e ignora o fato de que ele realmente tinha habilidade e que eu o tinha elogiado. Mas antes dele então perceber que a flor parecia realmente estar viva, eu digo: qual sua flor favorita? Eu pergunto, e ele responde: eu gosto de lírios. Lírios? Eu faço o questionamento. São minhas flores preferidas. Lírios têm mais de 100 variedades. São plantas que parecem ser pintadas à mão. O perfume delas, ele inspira como se conseguisse sentir aquele perfume doce entrar pelo seu nariz. É puro esplendor. Elas são simplesmente uma dádiva. Eu gosto ainda mais que os lírios vermelhos, são os meus preferidos. Minha mente naquele momento
volta à estufa enorme que Black tinha, como ele possuía uma vastidão de flores. Mas eu não tinha sentido o perfume inconfundível de lírios. Eu não reparei se você tinha algum plantado em seu jardim. Eu franzo a testa. Então ele responde: E eu não tenho. Infelizmente, não é possível cultivar lírios em Anlinsley. Parece que todo o local, a terra amaldiçoada, não é feita para receber tais flores belas e puras. Acho que isso pode ser o fato que me faz gostar tanto delas. Algo que eu não possa ter, algo que eu não consigo ver, e que dure tão pouco, mas que é tão incontrolável. Ficamos em silêncio por algum tempo curto, nos encarando. Porém, parecia que o tempo à nossa volta tinha passado de modo muito mais rápido. Eu começo a abrir a minha boca para dizer algo, para puxar algum assunto, mas um estrondo baixo faz aparecer a mudança repentina de cores aos céus. Então, algo me chama a atenção. Quando olhamos novamente para Priembe, vejo que um grande círculo começa a envolver. Já era dia, então Black diz: Chegou a noite. Diz: Jane está fazendo novamente o seu escudo para deixar todos repousarem. Ele começa a juntar as coisas para ir embora, enfim ficar sozinho naquela casa tão afastada. Se levanta e começa a descer a pequena ladeira. Mas antes que ele vá, eu então me lembro do bilhete de Persephone. Black, eu digo, e ele então me encara de novo. Sim, ele diz. Eu enfio a mão no bolso de minha calça e retiro o bilhete que Persephone tinha me entregado e coloco em suas mãos. Ele a estende e lê. Persephone me entregou isso. Eu não sei se devo ir ou ela te entregou isso em mãos? Ele pergunta. E eu faço que sim com a cabeça. Ele então me olha sério e entendo que seu tom agora era um pouco mais grave do que antes. Olha, Persephone sem dúvida não quer te encontrar para tomar chá. Isso eu te garanto. Porém, creio que possa ter uma noção do que possa ser. Posso ir com você? Ele pergunta. Ah, pode, mas o que ela pode querer? Disse que você tem uma noção. O que pode ser? Black dá um suspiro e volta, então, a andar, me deixando ali para trás. Eu então o sigo e começo a descer a ladeira junto com ele. Lembra que eu falei que seu pai jogou uma maldição nos dois? Faço que sim com a cabeça. Bom, Persephone não é amiga de Jack por a somatização. Ambos são como duas hienas. Andam juntos para poderem caçar e se alimentar, pois sabem bem que são mais fortes do que sozinhos e são extremamente insaciáveis. Talvez eles possam estar querendo se vingar do seu pai pelo que ele fez com eles. Eles não são muito gentis quando decidem se alimentar de vingança. E por que não vão atrás dele? Digo indignada. Porra, por quê? Porque você é. Ele então engole em seco. Desculpe que eu irei falar, mas você é mais fraca. E por conta disso, de se curar mais rápido, Black sabe que pode controlar a sua mente. Assim, bom, assim, o seu pai vai ser mais difícil de descobrir o que ele fez. Se eles te enganarem ou fizerem alguma coisa com você nem sequer vai saber. Eu reviro os meus olhos
e bato a mão em minha testa, que sinto o meu chifre então, e jogo minha cabeça para trás. Às vezes eu odeio este lugar, eu digo resmungando. Black olha para mim, dando um sorriso de lado, e depois cutuca minha costela com os seus dedos magros. Só às vezes. Calado, Ana. Ele dá um sorriso, mas ao mesmo tempo parecia extremamente calmo com o que ele tinha me falado. Por fim, ele levanta a mão em rendição e fala: Vem, vamos juntos. Talvez depois que todos tenham ido dormir, vai ser um bom momento para encontrar Persephone. Então, nos sentamos novamente na metade do morro e nos jogamos para trás, e ficamos observando e sentindo aquela manhã, ao mesmo tempo que agora eu sabia que era a noite.